vamos entrar precisamente no chamado Brasil Colônia, tá? Brasil Colônia. Pessoal, a partir de agora, né, nós vamos começar o Brasil Colônia. Saímos do Brasil pré-colonial, falei das principais características, né? E, finalmente, vem o processo de colonização, tá? Então, quando é que o Brasil começa o seu processo de colonização? A primeira expedição colonizadora que chega no Brasil é a expedição de Martim Afonso de Souza, em 1531, tá? Chega aqui, sai de Portugal aí no final de 1530 e chega aqui em 1531. Dá início à colônia. Por isso que até 1530 ainda é chamado de Brasil pré-colonial. Bom, por que Portugal, né, depois de 30 anos, resolveu colonizar o território brasileiro? Pessoal, Portugal resolve colonizar o território brasileiro depois de 30 anos, simplesmente porque, na ocasião, não era mais vantagem para Portugal aquele comércio com as Índias. Você lembra que eu disse assim, gente, no Brasil, durante o período pré-colonial, o Brasil permaneceu relativamente abandonado, relativamente em abandono, porém, entretanto, Portugal ficou enviando algumas expedições, né? E aí, quando Portugal... Bom, tem uma pergunta aqui, qual foi o primeiro lugar que Portugal chegou aqui? Oficialmente, né, os portugueses, oficialmente ainda é Porto Seguro, né, na Bahia, né, mas existe oficialmente Pedro Álvares Cabral, mas já existe um documento, inclusive no livro, no material tem isso, né, que antes de Cabral, outros navegadores chegaram aqui, inclusive um português chamado Duarte Pacheco, né, que são as controvérsias, né, são as várias versões da conquista, né, do território brasileiro. Então, Duarte Pacheco teria chegado aqui pelo menos 2 anos antes de Cabral. Mas, porém, oficialmente ainda é Cabral, oficialmente. Mas já existem pesquisas sérias, pesquisas importantes que indicam o contrário, que ele não foi o primeiro. Tá? Bom, então, até então, por que Portugal não se dedicou, a partir de 1500, a colonizar o Brasil? Eu expliquei isso para vocês. Porque Portugal não encontrou aqui pedras preciosas, não encontrou ouro, não encontrou prata, certo? Não encontrou com quem fizesse comércio, ok? Então, o que é que ele fez? O que é que o governo português fez, então? O governo português preferiu dedicar-se, né, lá com o comércio com a região das Índias. Então, já que eu não encontrei ouro nem prata aqui, nem quem fizesse comércio, eu prefiro consolidar o comércio na região das Índias, que durou aí, né, esse processo de 30 anos. Só que, por que Portugal, depois de 30 anos, resolve agora se voltar para o Brasil? Por alguns motivos. O primeiro desses motivos é que o comércio com as Índias não era mais interessante, não era mais tão interessante. Porque haviam já outros concorrentes, né? Outros navegadores chegaram lá e estabeleceram esse processo e tal. Então, não era para Portugal mais interessante o comércio com as Índias como era antes, tão lucrativo, né? Porque sofria concorrência de outros países, de outros centros comerciais. Mas também um ponto importante que vai obrigar praticamente Portugal a promover a colonização. Que foi o quê, professor? Que foi exatamente, olha só o que eu estou dizendo, que foi exatamente a iminência, o perigo
não é, de Portugal perder o território brasileiro ou parte do território brasileiro para outros invasores, tá? Então, já era de conhecimento dos portugueses que desde o início da colonização, aí por volta já de 1505, 1504, 1505, já é, 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 já explorava o nosso litoral os franceses. Né? Os franceses já vinham para cá para explorar o pau-brasil e principalmente, né, no litoral aqui, era muito comum aqui no litoral do Rio Grande do Norte, principalmente ali na barra, né, do Rio Potengi, onde tem construído a fortaleza, o Forte Reis Magos, né, eles entravam ali, ia lá para dentro, ali perto onde hoje é a base Almirante ali, Parreiras, e lá eles faziam, né, encostavam os navios ali e faziam o comércio com os índios de pau-brasil. Aqui na Paraíba, em Pernambuco, então os franceses já estavam por aqui. E havia um medo de Portugal muito grande, né? O rei foi alertado de que a presença francesa aqui esses caras poderiam resolver fazer o quê? Montar uma colônia. Então, para Portugal garantir a terra, Portugal precisava povoar, dar início à colonização. Então, esse foi o motivo, né, que alertou ao rei de Portugal, Dom João III, a dar início ao processo de colonização. Ó, meu rei, ou você coloniza, ou você perde, cara. Entendeu? Porque depois que os franceses, outros povos, né, se eles se fixarem ali, para tirar depois fica mais difícil. Então, é importante que você dê início ao processo de colonização e tome posse daquilo que é de Portugal. Então, foi assim, né, foi nessa pressão que Portugal resolve preparar a primeira missão, a primeira expedição colonizadora do Brasil, para o Brasil, que foi a expedição de Martim Afonso de Souza, que chegou aonde, professor? Que chegou no litoral paulista, atual litoral de São Paulo, na atual cidade de São Vicente. Inclusive, ele inaugura a cidade de São Vicente. Ele funda a cidade de São Vicente em 1532. Primeiro núcleo populacional do Brasil foi São Vicente em 1532. Olha só que olha a quantidade de informações que eu estou trazendo para vocês, tá certo? Se liguem nisso. Então, Portugal resolve colonizar o Brasil por quê? Primeiro, comércio com as Índias não era mais rentável, né? Segundo, colonizar para não perder o território, para não perder parte desse território. Para quem, professor? Para os franceses, né, e outros povos que ali estavam, tá? Bom, então, continuando aqui, então, Portugal, o rei resolve colonizar, dá início à colonização. E aí prepara, né, 1532. 1532, que ele chega aqui em 1531, né, e funda a vila em 1532. Então, dá início ao processo dá início ao processo de colonização. Ele chega aqui em 1531, Martim Afonso de Souza, e aí, com Martim Afonso de Souza, ele vai trazer o primeiro modelo administrativo do Brasil, certo? Que foi o modelo de capitanias hereditárias, certo? Pessoal, aí preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora, preste atenção.
Há um ponto bem interessante para a gente discutir. Quando Portugal resolveu colonizar o território brasileiro, havia um detalhe muito simples, né? Portugal estava falido. Portugal, antes que era uma potência na expansão marítima, Portugal agora estava simplesmente falido. Olha só, Portugal tinha quebrado, estava quebrado. Então, o que é que Portugal resolve fazer? Portugal resolve dividir o Brasil em grandes lotes de terras, chamado de capitanias hereditárias. As capitanias, como vocês estão vendo aqui, ó, ela vai desde o litoral brasileiro, né, no início do litoral brasileiro, até o limite do Tratado de Tordesilhas aqui, ó. Eram grandes lotes de terra. Inclusive, uma das maiores capitanias era a capitania do Rio Grande, né, que pega os limites do atual estado da Paraíba com o atual estado do Ceará. Pegava esse limite. E até o limite do Tratado de Tordesilhas. Né? Então, começa aí exatamente esse processo. Então, vamos fazer o quê? Vamos dividir as capitanias, né, a terra, a colônia, né, e dividir em capitanias e doar a donatários. Ok. Bom, aí o que acontece? Vejam só. Por que Portugal resolveu utilizar o sistema de capitanias hereditárias? Aí a pergunta é, professor, Portugal já tinha usado esse sistema em algum momento? Já. Portugal usou esse sistema nas ilhas do Atlântico, certo? Que eles tinham recentemente descoberto, Madeira, Cabo Verde, Açores, certo? Então, Portugal tinha usado esse sistema nessas ilhas e lembrando a vocês que nesse modelo lá nas ilhas deu certo. E escuta o que eu vou dizer agora. Eu disse a vocês ainda agora que Portugal estava quebrado, estava falido. Inclusive, no início do período, um pouco antes do início da colonização do Brasil, Lisboa tinha passado por um terremoto. Metade de Lisboa foi ao chão. E o governo português estava gastando muito, né, estava investindo na reconstrução de Lisboa. Não tinha dinheiro para colonizar um território do tamanho do Brasil. Então, o que é que o governo português faz? O governo português pega o território, divide em capitanias e entrega capitães donatários. Qual era o principal objetivo das capitanias hereditárias? Vou falar aqui para você nunca esquecer. O principal objetivo era colonizar o Brasil utilizando o capital privado. Ou seja, eu vou colonizar o Brasil, mas o governo português, sem dinheiro, não arcaria com esse custo. Quem vai arcar com esse custo, professor? Os capitães donatários, ou seja, os donatários das capitanias. Os particulares, certo? As pessoas que iriam investir nisso. Então, vamos lá, vou repetir. Quais, né, eram os principais, ou qual o principal objetivo de Portugal ter adotado o sistema de capitanias hereditárias no Brasil? Repetindo para os senhores, o principal objetivo era colonizar o Brasil utilizando capital privado. Ou seja, o capital daqueles que ficariam com as capitanias. Eles fizeram isso nas ilhas do Atlântico, deu certo. Aqui deu certo, professor? Vamos ver se deu certo aqui. Então, o que é que eles fizeram? Pegaram, dividiram e distribuíram para fidalgos. Fidalgos eram nobres. E, de certa forma, estavam interessados em investir
no Brasil, né, e atrás de riqueza no Brasil. Conta-se que, a princípio, o governo português achava que alguns nobres mais ricos se interessariam, mas esses nobres mais ricos não se interessaram, né? Dizem que foi uma fidalguia de segunda categoria que se interessou, ou seja, aqueles que tinham bem menos dinheiro, que se interessou pelas capitanias. E aí eles pegaram, dividiram, e as capitanias, quando um donatário recebia, ele recebia 2 documentos, tá? Ele recebia um documento chamado de carta de doação e um documento chamado de foral, tá? Então, carta de doação e foral. Professor, o que é a carta de doação? Carta de doação, gente, é exatamente o documento que estabelecia a posse, certo? Que estabelecia a posse do donatário na colônia. Então, vamos lá. Vamos imaginar, eu sou um donatário. Então, eu recebo a capitania, certo? Do rei. Então, o rei, para eu poder ter o direito a essa capitania, eu teria que receber um documento chamado de carta de doação, certo? Então, a carta de doação estabelecia o quê? A adoção da capitania ao donatário, a adoção de uma propriedade particular ao donatário, que a capitania era hereditária, porém inalienável, ou seja, você não podia transferir a capitania para ninguém, certo? Que o donatário tinha o privilégio de montar engenho, né, engenho de açúcar, que a capitania poderia ser retomada pela coroa mediante a indenização ou confisco. Então, vamos lá, vamos imaginar que eu recebi uma carta aí uma capitania do rei. Então, o rei poderia retomar? Poderia. Por exemplo, eu traí o rei, né? Fui condenado por traição. Eu podia ter minha capitania confiscada, certo? Eu poderia ter minha capitania confiscada. E aí, poderia ter sua capitania confiscada, professor? Sim. Eu poderia ter minha capitania tomada pela coroa, caso eu não conseguisse colonizá-la, e receber indenização, né? Pelos custos e tal, pelo aquilo que eu fiz na capitania. Então, isso era estabelecido na carta de doação. Que o donatário era um representante político do rei, de direito, dando-lhe a permissão de exercer poderes judiciários, fundar vilas, nomear cargos, né? Tudo isso estava ali na carta de doação, certo? Outra coisa, que o donatário poderia vender certo número de indígenas como escravos, né? Principalmente aqueles escravos, aqueles índios que não submetiam. E o foral? O foral estabelecia o quê? Os direitos e deveres desses donatários, certo? Por exemplo, um dos direitos do donatário era estabelecer sesmaria, certo? Era sesmarias, ok? E o que eram as sesmarias? As sesmarias eram lotes de terras doadas de um donatário para um colono, tá? Como assim, professor? Deixa eu responder isso melhor. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que isso era muito parecido. Inclusive, as capitanias hereditárias não chegavam a ser um sistema feudal, mas era muito parecido. Lembrava muito as relações feudo-vassálicas. A sesmaria era mais ou menos assim. Vamos imaginar, eu sou um donatário, certo? Eu recebi a capitania do rei, né? Mas eu, como donatário, eu não consigo colonizar a capitania sozinho. Eu vou precisar de quê? Vou precisar de parceiros, vou precisar de colonos. Aí eu chego para Manezinho, digo, Manezinho, vem cá. Lá em Portugal, você quer investir na colônia, eu te dou uma sesmaria.
Aí Manezinho quero. Aí Manezinho quer plantar, por exemplo, cana-de-açúcar. Aí eu vou, pego um grande lote de terras, 6 léguas por 6 léguas, 6 léguas de frente por 6 de fundo, e dou a Manezinho. E ele passa a ser o meu sesmeiro. Gente, você sabe quanto é mais ou menos uma légua? Uma légua é 5,7 ou 5,8 quilômetros. Eu vou arredondar para 6 quilômetros. Gente, olha o tamanho da Sesmaria. Era 36 quilômetros de frente por 36 quilômetros de fundo. Já pensou? Você já pensou o tamanho dessa terra? É aí que vem a origem dos nossos latifúndios. Então, vamos lá. Então, o donatário, quando recebia a capitania, tinha carta de doação, que estabelecia a posse e vários direitos, né, desse donatário. Os forais, que era o documento que também estabelecia direitos e deveres. E ele podia fazer sesmaria, que era doar lotes de terras a colonos, tá, para investir. Bom, feito isso, aí a pergunta que você me faz é o seguinte: professor, as capitanias deram certo? Prosperaram? Não. O sistema de capitanias no Brasil foi um fracasso, tá certo? Ou seja, o sistema de capitanias tá certo, é isso mesmo. O sistema de capitanias, somente 2 capitanias prosperaram. A de Pernambuco e a de São Vicente. A de Pernambuco, que era de Duarte Coelho, e a de São Vicente, que era de Martim Afonso, né? Martim Afonso, quando ele chegou em São Vicente, na capitania de São Vicente, que fundou a Vila de São Vicente, ele inaugurou um engenho. O primeiro engenho do Brasil foi na capitania de São Vicente, o famoso engenho São Jorge. Esses 2 donatários, eles tiveram interesse e investiram numa atividade muito lucrativa. Tanto em Pernambuco como em São Vicente, investiram na cana-de-açúcar. Eis um dos motivos, inclusive, do sucesso dessas capitanias. Mas, porém, preste atenção, por que o sistema de capitanias fracassou? Por vários motivos. Eu posso te listar alguns aqui. Primeiro motivo: a enorme distância entre a colônia e a metrópole. A enorme distância entre Brasil e Portugal. Você tinha que atravessar o Oceano Atlântico, meu lindo, para chegar aqui. Naquela época, para você montar um negócio, para atravessar o Atlântico, naquelas embarcações precárias, nego levava 40, 50, 60 dias para chegar na sua capitania. Era muito desestimulante, né? A ausência da coroa no empreendimento. Ou seja, a coroa, em nenhum momento, ela se ausentou em entrar também com recurso, a princípio. O alto custo do empreendimento. Era muito dinheiro para começar um processo de colonização. Então, os caras ficavam calculando: será que o risco vale a pena? Aí entrava na questão do risco e benefício. Tá? Outro ponto, outra questão: a hostilidade indígena. Em várias partes do litoral, os índios eram bem hostis à presença, principalmente portuguesa. Certo? Por exemplo, a capitania do Rio Grande, a nossa capitania, né, aqui, ela foi doada a João de Barros e Aires da Cunha, 2 sócios. Aires da Cunha morreu tentando colonizar o Rio Grande e não conseguiu por conta da questão dos índios. Então, não era fácil o processo de colonização. ainda mais sem a presença do Estado, dificultava mais ainda.
Então o sistema acabou fracassando. Mas vejam só, isso não quer dizer que o sistema foi extinto. As capitanias continuaram, mesmo agora, depois da adoção de um novo sistema administrativo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, as capitanias elas só serão extintas na segunda metade do século XVIII, com as chamadas reformas pombalinas. Alguns são estados, né? Seria isso, territórios que pegam os estados. Ok? Então, as capitanias, apesar de terem sido um fracasso nesse sentido, mas elas não foram extintas. Elas duraram até 1760 e pouco. Outra coisa, mas, professor, as capitanias foram um fracasso total? Não. Eu não diria que foi um fracasso total. O que foi de positivo do sistema de capitanias? O que foi de positivo é que pelas capitanias, Portugal conseguiu dar início à colonização. Então, eu posso dizer para vocês que as capitanias hereditárias, ela tem a sua importância, que foi o pontapé inicial para a colonização, né? Deu o gatilho da colonização. Então, a partir disso, foi positivo nesse sentido, né? Não foi o que Portugal esperava. Muitas capitanias ficaram abandonadas aqui. Havia um desinteresse muito grande. Inclusive, um dos motivos do fracasso foi o desinteresse dos donatários. Eles tinham medo, o custo-benefício, eles calculavam o custo-benefício, né? O custo era muito alto. Será que eles teriam benefício? Muitos tinham medo de investir aqui e não ter retorno e falir, né? Então, para Portugal, o que foi de positivo foi isso, mas foi o gatilho, deu início, né? A partir das capitanias, foi o início desse processo de colonização. O ponto positivo foi isso, né? Ok? Bom, professor, mas as capitanias não deram certo. Portugal ainda tinha necessidade de quê? De colonizar o Brasil, porque os franceses estavam aí, né? No processo de perseguição do pau-brasil e talvez até de fixação, né, de fixar alguma colônia aqui no Brasil. Tanto que aconteceu, né? A França Antártica na segunda metade do século XVI. Então, e aí? Como é que fica? Por que Portugal... Como é que fica a situação de Portugal? Já que as capitanias não deram certo. Portugal desistiu do Brasil? Não. Aí Portugal lançou um outro modelo administrativo, na tentativa de colonizar o Brasil, chamado de governo geral. Gente, escutem, apesar de governo geral ter sido estabelecido, as capitanias não foram extintas. Só lembrando, tá? Então, governo geral... Isso, aí vem os governos gerais. Aí, então, o governo geral, ela foi instituída, né, a partir de um documento chamado de Regimento Tomé de Souza, ou Carta Régia de 1548. Regimento Tomé de Souza de 1548, Portugal estabeleceu o início de um novo modelo administrativo. Que modelo era esse? O modelo de governo geral. Professor, aí me diga uma coisa, qual a principal função do governo geral no Brasil? Vejam só, quando foi instaurado o governo geral, o primeiro governador, né, foi um cara chamado Tomé de Souza. Então, qual era o objetivo principal? Como a colonização que foi dada aos donatários, ela não aconteceria, ela não ocorreu, então Portugal resolveu assumir a colonização para si. Então, a partir desse momento, você tem o quê? Você tem um início do governo geral, que o objetivo principal era centralizar a administração, centralização política, né? Ou seja, você vai ter uma centralização agora dessa administração. Você vai ter uma centralização política.
Então, na hora que você centraliza na mão do governador, é o governador que vai ser o responsável pelo processo de colonização. Ou seja, quem era o governador? O representante máximo de Portugal aqui. Se bem que muitas vezes esse governador ele não tinha um poder de fato efetivo, né? Porque o poder estava nas mãos dos latifundiários, né? Dos poderes locais. Mas foi importante, porque ele era o representante do, do rei, né? E aqui Portugal estava dizendo, agora quem vai assumir a tarefa de colonizar o território somos nós. Então, o governo geral tem a função de centralização política, garantir a colonização e o povoamento e a defesa da colônia. Foi durante esse período que começou o quê? O processo de construção de fortes, de fortalezas, né, ao longo do litoral, certo? E também o projeto evangelizador, tá? Durante esse período, ok? Ou seja, um governo geral, chega os primeiros jesuítas no Brasil. Então você tinha algumas tarefas do governo geral, que era assim, ó, governar a colônia, fundar uma povoação, sede, né? O local escolhido foi Salvador. Combater as aldeias indígenas rebeladas, certo? Realizar entradas no interior do Brasil para buscar riquezas, procurar riquezas. Promover a catequese religiosa, a evangelização e catequese, certo? E proteger o território contra invasões. E aí, nós vamos para o segundo ponto aqui. O primeiro governador do Brasil foi um cara chamado Tomé de Souza. Tomé de Souza governou de 1549 a 1553. E a primeira coisa que Tomé de Souza fez ao chegar aqui foi fundar a cidade de Salvador em 1549, que já foi fundada como a primeira capital do Brasil, ou seja, a primeira sede do governo, certo? A primeira sede administrativa. O nome do regimento é por causa dele, exatamente isso. O nome do regimento Tomé de Souza é por causa dele. Então, ele era um cara muito próximo ao rei, era um homem de confiança do rei, né? E o rei deu essa tarefa importantíssima para que ele pudesse dar início a esse processo colonizador. Então, em 1549, Tomé de Souza chega em Salvador. Perceba que a escolha da Bahia, né, não foi aleatória, certo? Se eu voltar aqui um pouco e mostrar a vocês aqui, está aqui a capitania da Bahia, ó. A capitania da Bahia está aqui, ó, tá vendo? Então, se você prestar atenção, está geograficamente no meio, estrategicamente, né, no ponto central, né, próximo as capitanias que ficavam ao norte e também próximo das capitanias que ficavam ao sul. Então, o governo geral não foi colocado, por exemplo, no Nordeste, lá em cima, lá em Pernambuco, porque ficava distante. Então, a ideia era ficar central, né, para que ele pudesse estar próximo dessas capitanias. Então, a primeira cidade que foi fundada foi a cidade de Salvador, tem uma imagem dela aí, né, do lago aí de São Francisco, na região do Pelourinho. Salvador foi fundada como a primeira capital, ou seja, sede do governo, sede administrativa. Ela é uma vila, não pense que ela foi fundada como é hoje, era uma vilazinha com pouco mais de 1.000 e poucos habitantes, né? Salvador, ela foi... Só um instantinho, pessoal. Bom, também foi fundada, junto com Tomé de Souza, você tem a chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil, certo? E aí você tem a fundação também do primeiro bispado, que é a sede da igreja. Interessante, né, pessoal? Que Salvador ela foi fundada ali num local estratégico, né? Quem conhece Salvador sabe que Salvador tem dois níveis, né? Cidade alta e cidade baixa. Inclusive a cidade hoje, a cidade alta com a cidade baixa é interligada pelo elevador Lacerda, né? Que é uma atração turística muito legal lá em Salvador. Mas ela também
teve essa posição estratégica, né? E fundaram o forte e etc. Mas Salvador, ela nasceu ali onde hoje é o Pelourinho, né? Então, fundou-se também o primeiro bispado, a primeira sede da igreja, que foi entregue a um bispo, né? Chamado Dom Pero Fernandes Sardinha, o famoso bispo Sardinha. E com Tomé de Souza chegaram os primeiros jesuítas, dando início a esse processo de catequização. Quando foi em 1553, Tomé de Souza foi substituído, ele estava doente, pediu a substituição ao rei. Aí o rei enviou o segundo governador do Brasil, Duarte da Costa, governou de 1553 a 1558. O governo dele foi terrível, foi um desastre. Chegou mais jesuítas ao Brasil, ele fundou, os jesuítas, né, durante o governo dele, fundou a Vila de São Paulo de Piratininga. Primeiro eles fundaram o colégio, tá aí algumas imagens, era um colégio jesuíta, fundaram o colégio, em torno do colégio surgiu a vila, chamada Vila de São Paulo de Piratininga, que é hoje a atual cidade de São Paulo, tá? Maior cidade da América Latina. Mas o que mais chamou a atenção durante o governo Duarte da Costa foram os conflitos dele pessoais com o bispo Sardinha, né? Ou seja, a maior autoridade política, né, com a maior autoridade religiosa. Durante os conflitos, o fruto desses conflitos, a raiz desses conflitos, era causada pelo filho de Duarte da Costa. E o bispo, né, por conta desse conflito, acabou sendo expulso do Brasil. O governador, numa missa, o bispo fez uma crítica ao filho do governador e ao governador, que o filho dele era meio que nó cego, como diz, e aí o governador expulsa o bispo, manda o bispo embora, né? E aí, só que o governador não imaginava que ia criar um problema. Naquela época não se navegava, não existia navios e passageiros, ou você viajava em navio de carga ou em navio de guerra. E o primeiro navio que partiu para Portugal era um navio de guerra. O bispo foi nele, né? Quando a caravela subindo, né, para o norte, quando ela chegou aí nas mediações hoje do atual estado de Alagoas, a caravela do bispo, né, portuguesa, encontrou com uma caravela francesa que estava contrabandeando para o Brasil no litoral do Nordeste. E aí o pau comeu, né? Tiro de canhão para lá, tiro de canhão para cá, a caravela que levava o bispo, a caravela portuguesa, afundou. Mas eles estavam muito próximos ao litoral, dava para ver a costa, inclusive. E o bispo, juntamente com outros tripulantes, conseguiram se agarrar nos destroços da caravela e conseguiram chegar à costa. Chegaram à praia. Só que quando chegaram à praia, eles tiveram o azar de serem recepcionados pelos índios chamados índios caetés. E dentre as características dos índios caetés, eles eram antropofágicos. Alguns conseguem fugir e outros são capturados pelos índios. E resultado, aqueles que foram capturados acabaram sendo devorados pelos índios, inclusive o bispo. Né? No outro dia eram alguns índios vestidos da batina do bispo, correndo com crucifixo para cima e para baixo. Né? Loucura. Isso foi uma repercussão muito grande na Europa, né? A igreja quer a cabeça dos índios, né? A dizimação dos índios, né? Tem uma carta de um cardeal que diz, né? Que pede a dizimação desses índios, o combate a esses índios. Ele diz, como é que pode esses índios? Eles são monstros tão terríveis que nem sequer pouparam um bispo, como se o índio soubesse o que era um bispo, né? Então, na época, né? Então, então, essa repercussão negativa fez com que o governo português substituísse imediatamente Duarte da Costa.
Duarte da Costa cai em desgraça diante de Portugal por causa disso. Mas também, durante o governo dele, aconteceu a primeira invasão francesa, né, em 1555, na Baía da Guanabara, atual Rio de Janeiro. Lá eles fundaram a França Antártica, né, uma tentativa de uma colonização francesa no Brasil, e que só foram expulsos em 1567 com a chegada do terceiro governador, certo? Que era exatamente o Mendes Sá, que junto com o seu sobrinho Estácio de Sá, Mendes Sá governou de 1558 a 1572, deu início às lutas para a expulsão dos franceses. Eles conseguiram expulsar os franceses aqui do território brasileiro. Os franceses não desistiram, né? Os franceses voltam no início do século XVII, no Maranhão, né, onde eles fundaram a França Equinocial. Vou falar isso quando a gente for falar sobre as invasões estrangeiras. França Antártica, certo? A partir desse momento, eles fundaram também a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, em 1565. Ok? Então, claro que é importante lembrar outra coisa para vocês. Com a chegada do governo geral, com a implantação do governo geral, implantou-se também uma máquina administrativa, certo? E os auxiliares administrativos eram 3 mais um órgão. Então, com o governo geral, foram instituídos também ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Ouvidor-mor eram responsáveis pela justiça, tá? Vou colocar aqui, ó, ouvidor-mor. A palavra mor significa principal, maior, certo? Provedor-mor e capitão-mor. Ou seja, ouvidor-mor, encarregados da justiça, ou seja, espécie de juiz. Provedor-mor, encarregado das finanças, espécie de cobrador de impostos. E capitão-mor era o comandante da guarda, né? Geralmente ele comandava um forte, ok? Os franceses chegaram a ficar no Nordeste? Não, foram expulsos do Nordeste mais rápido do que ficaram no Rio de Janeiro, certo? Dava aula para os coleguinhas, né? É legal, né? E também foram fundadas as câmaras municipais. O que eram as câmaras municipais, professor? As câmaras municipais eram órgãos de poder local, certo? Composta pelos chamados homens bons. O que eram os homens bons, professor? Eram os latifundiários, eram os homens ricos, né? Capitão-mor era o responsável pelo comando das forças armadas, entendeu? Então, as câmaras municipais eram compostas pelos homens bons, e essas câmaras, homens bons, entre aspas, né, que eram os latifundiários, que na verdade quem mandava, os donos de engenho, os senhores de engenho, donos de escravos, os latifundiários. E esses órgãos, eles exerciam o poder executivo, legislativo, às vezes o judiciário e também o de segurança, as forças de segurança. As câmaras municipais, normalmente, embaixo era a cadeia pública e em cima era a Câmara Municipal. Eu mando, sim. Tem uma Câmara Municipal muito legal em Mariana, em Minas Gerais. E você sobe lá, está bem conservada, você vai ver a Câmara Municipal, a reunião em cima e embaixo
que virou um centro de artesanato e tal, as grades da cadeia. Em Caicó também tem a antiga Câmara Municipal. Ok? Bom, pessoal, então, qualquer dúvida, só é você me perguntar. Aqui a gente terminou essa parte administrativa, certo? Então, falamos das capitanias hereditárias e do governo geral.